Cordel para Aleijadinho. A Senhora do Rosário, padroeira do Congado, ilumine minha mente, me deixe capacitado a contar a história de um homem iluminado. Grande gênio da escultura, em Minas ele nasceu. O apelido Aleijadinho dos humanos recebeu. Sua vida transcorrida, conto como sucedeu. Pois é, acho que você entendeu. O Atacapa dessa edição fala sobre literatura de cordel. Autor de gêneros como tragédia, comédia, educação, epicalismo, meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. Nascido na cidade de Teófilo Otoni, o cordelista Olegário Alfredo é referência na literatura de cordel mineira. Morador de Belo Horizonte há quase 50 anos, Mestre Gaio, como é conhecido, é o único mineiro a integrar a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E o amor pelo cordel vem desde a infância. A gente morava assim, na beira da rodovia, então por lá, eu menino muito astuto pra caramba, né? Não chegando a um João Grilo, mas um menino astuto pra caramba, corria atrás de tudo para aprender. Até atrás dos passarinhos, para matar os passarinhos, para comer, eu corria atrás. Aí os caminhoneiros que passavam por lá, normalmente, não sei se hoje em dia trazem, porque está tudo mudado, traziam na mão um folheto ou uma literatura de cordel na mão. Aí eu acabava pedindo para que eu desse uma olhada. Aí eu comecei a ler, começava a ler aqueles versos, ia devagarzinho, observava que ali atrás daqueles versos havia rima e que as rimas não eram assim, ao Deus dará, através das rimas havia a métrica, que havia o ritmo, e isso foi me chamando a atenção. E por outro lado também, o que chamou muita atenção, imagina que isso era antes de meado da década de 60. Observa-se bem, porque essa época a gente estava bem próximo ainda ao cangaço, que é de 20 para 30, né? A abolição da escravatura também não era tão longe, né? Então os temas que chegavam do Nordeste eram temas como Lampião, Maria Bonita, Antônio Silvino, Padre Cícero, Luiz Gonzaga, enfim, centenas de temas, mas bem nordestinos mesmo. E por outro lado também, os meus pais tinham já contato com essa literatura de cordel também. Às vezes nas fogueiras era contado em versos, trechos, que eu acredito, eu era meio criança, não sabia. E uma importância também que nessa cidade, como outras de Minas Gerais também, como Pirapora, o norte de Minas, o cordel era chegado com uma certa frequência. E na praça também, alguém colocava uma mala de cordel para vender, Teófilo Otoni. Mas esses cordéis eram chegados, no caso de Teófilo Otoni, através da extinta estrada de ferro à Bahia Minas, que fazia Araçuaí, Ladainha, até Ponta de Areia, o extremo sul da Bahia. Já em Belo Horizonte, que eu senti essa verve maior de escrever. A congada, a folia, a própria capoeira e mais nossas lendas populares de Belo Horizonte. Eu já moro em Belo Horizonte, como a Loura do Bonfim, depois o Capeta do Vilarim. Enfim, a minha preocupação maior foi escrever sobre Minas Gerais. Nossos autores, né? Carlos Drummond, Guimarães Rosa, e outros muito mais. O Aníbal Machado, que é aqui de Sabará também, e que é um fato importante, um grande escritor, fez parte do modernismo, eu tive o prazer de escrever sobre ele, e um fato que quase ninguém sabe, ele foi um dos fundadores do time Atlético Mineiro. E foi ele que fez o primeiro gol do Atlético. Então, esses detalhes, eu vi que através da literatura de cordel, a gente podia reviver esses autores, reviver esses personagens. O cordel chegou ao Brasil, data-se século XVII, por aí, primeiramente na Bahia. Isso porque foi por lá que que os portugueses chegaram. Uma delas que é forte, muito forte no Nordeste, é a literatura de cordel. Mas aqui no Brasil, ela chegou na forma oral. E depois ela passou para a forma folha solta. E posteriormente que ela passou para a forma escrita. E mais posteriormente ela tomou essa forma definitiva, que é do Brasil, que é nesse formato que a gente vê.
Com mais de 100 títulos publicados sobre o tema de literatura de cordel, o poeta e escritor também é professor de português e trabalha com a temática infantil. Aí eu consegui contar 130 títulos já escritos. Alguns deles saíram na forma de... sai da forma tradicional e sai da forma que a gente chama hoje em dia. É muito comum pegar os clássicos do cordel e para os clássicos da literatura mundial ou brasileira e passar para o cordel, onde a gente chama de cordel livre. Quando as escolas não podem me pagar, eu falo, não, cada aluno leva R$2. Aí cada aluno consegue R$2. Não importa se a escola é lá no Cafundó, se a escola é aqui, ou se é na universidade, ou se é numa escola particular. Aí eles acabam levando mais, a escola acaba comprando mais. E para quem não sabe, aqui em Minas, na cidade de Sabará, existe a Cordelteca Olegário Alfredo, uma biblioteca repleta de livros de cordel com variados temas. A Cordelteca é uma biblioteca de cordel, que a gente, ao conhecer o mestre Olegário, né, ele queria colocar uma biblioteca de cordel aqui em Sabará, né, e nós conseguimos fazer desse espaço um lugar para estudo e para leitura de cordel. Você já imaginou a história do lendário Zumbi dos Palmares contada em cordel? Pois foi o que fez a escritora, contadora de histórias e cordelista Madu Costa. Zumbi ouvia Dandara e a glória conquistou. Valeu, Zumbi, valeu, Dandara. O quilombo até hoje, nele vivemos. Lutando contra a opressão, viver todos nós queremos. A relação de Madu com folclore, plantas, mundos fantásticos já encanta os pequenos leitores. Formada em pedagogia, Madu transforma o aprendizado numa divertida viagem imaginativa. Eu, como professora, durante 40 anos da minha vida, eu sempre fui uma professora lúdica. Eu saio do meu lugar de adulta e chamo a minha criança interior para conversar com as crianças com as quais eu troco esse ensinar e aprender, né? E dessa forma, folclore e fantasia transforma-se o prato principal da minha aula. Quem tem fantasia e folclore vai largar cordel de lado? Só se for boba, né? Então, o cordel, para mim, sempre foi desse tempero do meu arroz com feijão. Porque o cordel, ele é tão lúdico, ele por si só já tem uma melodia na métrica de cada verso, que olha, se a meninada estiver distraída, eu vou gastar minha voz gritando? Ah, mas não vou mesmo. Eu logo vou dizendo assim, ô minha gente, aqui estou, por favor preste atenção, vim aqui dar uma aula, sem aluno não tem não, vão parar de conversar e vão me dar essa atenção. E aí eu vou trabalhando dentro dessa melodia do cordel, sabe? Eu ia ensinar substantivo para menino, que é a coisa mais chata, da hiato, ditongo, tritongo. Eu lia lá na gramática o que tinha que ser lido, transformava aquilo num poema de cordel e chegava na sala, fazia uma roda com os meninos, sabe? Os meninos batendo palma no ritmo, punha os meninos para fazer as próprias rimas. Agora, a coisa que eu achava mais legal disso tudo era nos dias de prova. De repente, eu estou escutando um menino lá assim. Ia lá, respondia e acertava, porque no cordel ele acordava aquele conceito. Muitas vezes respondia com o próprio verso que tinha a resposta e eu ia dizer que ele estava errado. De jeito nenhum. Eu uso do cordel o tempo todo como professor, o tempo todo como cidadã. E em vários temas. Eu acabei fazendo uma escolarização do cordel para inserir os conteúdos da tal grade curricular, né? Então, para abrir essa grade e deixar o menino voar, para não ser aquela coisa chata na escola, eu sempre usei e abusei do cordel. Mas como foi adaptar a história do herói da resistência negra na literatura de cordel? Quando eu fui trabalhar Zumbi dos Palmares, o líder, o chefe do maior quilombo do Brasil, Quilombo dos Palmares, eu via que os meninos ficavam, nem Madu, não, esse chato ler isso. Aí eu falava, meu Deus do céu, tem que dar um jeito, porque tinha um contexto para eu estar trabalhando aquele assunto. E aí, eu como já sou apaixonada por cordel,
eu me debrucei na transposição de gênero, né, narrativa, biografia, para o cordel. E foi um sucesso. E os meninos gostam muito. E esse livro ele teve uma aceitação tão boa por estar contando a história de uma personagem importantíssima da nossa história, né, o Zumbi dos Palmares, e o próprio texto, que eu fui fiel e não podia deixar de ser. Me rendeu assim 2 anos de pesquisa, de trabalho e de revisão, uma vez que a gente estava querendo escrever sobre a ótica do oprimido. Então, por exemplo, termos como mulato, termos como escravo, foram trocados, né? Mulato é um termo altamente preconceituoso dentro da história da colonização brasileira. A mulata era a mula, né, para o senhor montar, para se satisfazer sexualmente. Então, a palavra mulata a gente tira do nosso dicionário. Eu tinha que achar uma rima para essa nova palavra dentro da biografia de um herói, e isso tudo tinha que caber na métrica do cordel. Confesso que perdi alguns cabelos nesse meu período de fazer o cordel, mas valeu a pena, sabe? Porque esse livro foi representar o Brasil na Feira de Bolonha em 2014. Falar de cordel é dar corda para a imaginação. E a gente vai falando e acha que é solução. Se o tempo está limitado, a gente resolve então. Muito bem, meu amigo, acaba aqui o Quarta Capa de Cordel. Cheinho de verso e prosa, mais docinho que mel. A gente se vê na próxima nesse programa tão especial. Por hora, nada mais digo a não ser meu breve tchau. Como mito e realidade, mas também sobre de gênero, como tragédia, comédia, a épica, ali, meados do século e a fala. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa.